Olá, boa noite. O meu nome é Marcos Ferreira, eu sou paraense, acadêmico de Direito, pesquisador e ativista. Mais uma mesa do primeiro encontro online de resistência LGBT e mais, onde vamos falar de políticas públicas e saúde. Eu vou iniciar apresentando os nossos convidados de hoje. Nós vamos ter Eliana Emetério, que é historiadora, pós-graduada pela UFRJ, com especialização em gênero, raça e sexualidade, com foco na violência racista e homofóbica. É conselheira nacional de saúde, vice-presidenta da Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Intersexos. É membro da Rede de Mulheres Negras do Coletivo de Lésbicas Negras. Vamos contar também com a presença de Lana Larrar, ativista LGBT+, segunda coordenadora da área de mulheres trans da Aliança Nacional LGBTI+, colaboradora da Comissão da Diversidade Sexual e População LGBTI+, da OAB Pará. Tá falhando. Tá falhando? Então, para iniciar, eu vou passar a fala. Não. Tudo bem. Tá falhando a voz, viu? Deve ser a conexão, deve ser a internet. Mas aqui tá ok, tá bom? A gente tá conseguindo te ouvir direitinho. Posso passar a fala? Então, eu vou iniciar com a ativista LGBT+, a Lana Larrar, que pode iniciar a fala. Tá bom, Lana? Fique à vontade. Boa noite. Tá falhando, tá fugindo a voz, tá fugindo a imagem. Marcos, tu consegue me ouvir bem, né? Sim. Pode falar, Alana. Eu acho que é a Eliana que está com problemas tecnológicos. Agora eu estava também. Boa noite a todos, boa noite a todas, a todos, a Todexes. Primeiro, agradecer pelo convite de poder estar aqui hoje, a importância, né, dessa conferência virtualmente. Estamos aí numa pandemia, mas estamos distantes e não dispersas e dispersos. Falar sobre a população LGBTI+, sobre a saúde dessa população e as políticas públicas, né, falar de resistência, principalmente no que tange à população travestis e transexuais. Dizer para vocês que num país que mais se mata a população trans, é motivo de resistência, é preciso resistir para existir. Não é fácil a luta, né? Nunca vai ser, e quem disse que seria, mas a gente não pode desistir daquilo que a gente acredita, que a gente sonha e que a gente quer. A gente precisa lutar para que a população LGBTIA+, tenha realmente seus direitos garantidos em questão da saúde dessa população. Precisamos ter formações continuadas para os profissionais da saúde. Precisamos garantir que a população trans tenha o seu nome social respeitado nos âmbitos de saúde. Precisamos garantir que os ambulatórios transexualizadores tenham um atendimento digno e um espaço digno. Precisamos garantir que a população LGBTQIA+, não tenha a sua vida desrespeitada, não tenha a sua vida tirada por diversas questões e diversos motivos. O que é que leva hoje a população LGBTQIA+ a um suicídio? Vocês já se perguntaram isso? Vocês já se perguntaram qual é a responsabilidade da sociedade?
Qual é a responsabilidade dos governantes desse país? Qual é a nossa responsabilidade enquanto seres humanos, enquanto seres humanas? Vocês já se perguntaram o quanto a gente ajuda a população LGBTQIA+, a cometer um suicídio? E de várias formas. Seja com discursos de ódios LGBTfóbicos, seja com brincadeiras LGBTfóbicas, seja com piadinhas, seja excluindo essa população do nosso meio, do nosso âmbito, seja ele amizade, seja ele educacional, seja ele no emprego, seja ele em qualquer lugar. Precisamos entender que o nosso papel enquanto pessoas é garantir os direitos da população LGBTQIA+. E quando eu falo garantir, eu não falo de uma forma enxuta. Eu falo garantir de uma forma em que nós possamos defender essa população. Eu falo garantir de uma forma que possamos comprar a briga dessa população. Que possamos entender que essa população faz parte da sociedade. Que possamos entender que essa população faz parte do nosso âmbito educacional, trabalhístico. E que essa população também faz parte do SUS, porque essa população depende do SUS. Quando essa população chega no posto de saúde, você imagina, pensa comigo. Você imagina uma mulher trans, um homem trans, chegar no posto de saúde do seu estado, do seu município. E se é no caso das mulheres transexuais e travestis, desde o porteiro, da porteira, a recepcionista, chamar ela de ele. A exclusão começa aí. Você imagina quando essa população chega na sala do médico ou da médica, ela lá com batom, vestido, roupa feminina, brinco, turbante, peruca, o que seja lá, cabelo grande, sapatilha, salto, o médico chamar de ele. Como é que essa população volta para ter sua saúde garantida? Saúde é um direito. É constitucional. Mas quem garante que essa população volta para se consultar naquele posto, onde desde a entrada até ao médico, a médica, ela foi desrespeitada? No caso dos homens trans não é diferente. Você imagina os homens trans chegarem lá e chamarem ele de ela. Cadê o respeito? A gente luta pelo SUS inclusivo. A gente luta pelo SUS onde todas e todos podem ter acesso e devem ter acesso. Mas de que forma esse SUS foi feito? Para que população esse SUS foi feito? E quem é realmente que acessa esse SUS? E você imagina se essa população é periférica e negra? O preconceito aumenta. Você imagina um homem trans, uma mulher lés, uma mulher bi, chegar lá, sandalião, camisola, e ser negro. Aí já começa a esconder as bolsas, os celulares. É um desrespeito total. Precisamos falar das políticas públicas de saúde dessa população e é necessário. E mais do que necessário, é urgente. Essa população não está acessando o SUS. Essa população não está acessando CREAS, CRAS. Essa população não está tendo acesso aos psicólogos e psicólogas. Essa população não está tendo acesso a uma alimentação digna.
Essa população não está tendo acesso a uma moradia digna, a empregabilidade. Essa população precisa ter esse acesso. Mas para essa população ter esse acesso, as políticas públicas são necessárias. Eu não quero políticas públicas de portarias. Eu quero leis. Leis que possam ser cumpridas. Leis que possam ser garantidas. Que já é garantida constitucionalmente no nosso país. Eu venho de uma fase da minha vida com 25 anos. Eu tenho 25 anos. Eu comecei a minha luta lá nos meus 14 anos. Eu venho de uma fase da minha vida onde o que mais importa para a sociedade é a heterossexualidade. E quando você quebra esse paradigma da heterossexualidade, você está indo contra quem nela se coloca. Mas vem cá. A gente vive numa diversidade. O mundo é diverso. As pessoas são diversas. E precisamos entender essa diversidade. Se a gente não entender essa diversidade, a gente sempre vai excluir a população LGBTI das políticas públicas. Porque hoje os espaços de poderes que decidem também pelas nossas vidas enquanto população LGBTIA+, ainda são espaços héteros, cis, normativos. Quem é que decide pela gente? Quem é que decide pelos nossos corpos? Ou melhor, quem é que se importa com os nossos corpos? Quem é que se importa com as nossas vidas? Quem é que se importa quando a população trans é assassinada? Quem é que se importa quando uma mulher lésbica sofre o estupro corretivo? Quem é que se importa quando um casal homossexual é agredido na rua? As nossas vidas, será que não importam mesmo? E se elas importam, para quem elas importam? E para quem elas importam, o que é que falta para termos mais respeito com essa população? O que é que falta para garantir essa população na sala de aula? O que é que falta para garantir essa população no corpo acadêmico? Garantir essa população no sistema de saúde? Afinal, a gente vive numa democracia. Mas que democracia é essa que tira meus direitos enquanto ser humano? Independente da minha orientação, independente da minha identidade de gênero. Para quem serve a universidade heterossexual? As escolas, a universidade não foi feita para as mulheres negras periféricas, não foi feita para os corpos LGBTQIA+, não foram feitas para os nossos corpos. Muito ao contrário, a gente resiste. A gente precisa ainda resistir nesses espaços. A gente precisa resistir. E não é uma situação fácil. Você imagina a gente chegar nos espaços e sermos excluídas, sermos excluídos de diversas formas. Ter que ouvir as piadas e ter que achar graça. Porque se você não achar graça, você não é engraçada, você não é engraçado, você leva tudo muito a sério. Enquanto isso, a nossa população fica à mercê de uma sociedade LGBTI-fóbica. Completou um ano da criminalização da LGBTI-fobia votada na Suprema Corte. Mas e aí? Me digam,
quantas denúncias já obtiveram na lei LGBTfóbica de racismo? Cadê esses dados? Política pública de educação, política pública de saúde, política pública de segurança, política pública de moradia. Mas a população LGBTIA+, está tendo acesso a essa política? E o que nós estamos fazendo para mudar isso? Ou nós só estamos parados e paradas esperando que tudo se resolva na boa vontade dos parlamentares? Não, meus amores. A gente só vai resolver a situação da população LGBTQIA+, com muita resistência, com muita luta. A gente só vai conseguir resolver a situação da população LGBTQIA+, nos espaços de poder, colocando pessoas LGBTs lá que sofrem na pele diariamente o preconceito da sociedade. Eu quero uma sociedade onde eu possa sair e sabendo que eu vou sair, mas vou voltar viva. Eu não quero sair na rua com o medo de que a qualquer momento alguém pode me matar, me bater, me xingar. Eu estou falando de uma população que está em diversos espaços, mas que nesses diversos espaços é excluída. Eu estou falando de uma população que não tem acesso à educação, que não tem acesso à saúde, que não tem acesso à moradia. Mas tem políticas públicas para isso, mas não tem acesso. E não é porque essa população não quer, é porque os governantes dificultam o acesso dessa população às políticas públicas. E aí, eu queria deixar para vocês, dizer assim, para a gente mudar a sociedade, a gente precisa se mudar primeiro. Quebrar os nossos preconceitos, quebrar o nosso racismo, quebrar a nossa LGBTfobia, parar de subjetivar os corpos LGBTQIA+, parar com as brincadeiras LGBTfóbicas, parar com os palavrões LGBTfóbicos e parar de empurrar a população LGBTQIA+ ao suicídio. Aí sim, quando se transformarmos a si mesmo, vamos mudar a situação da população LGBTQIA+, com muita luta e resistência. Mas enquanto isso, a população LGBTQIA+, continua dizendo, é nós por nós. Não falem de nós sem nós. Precisamos garantir o local de fala para essa população. Eu não quero ser só pesquisa, eu não quero só ser dado, eu quero ser a minha voz nesses espaços, nessas pesquisas. Porque muitas das vezes os pesquisadores, as pesquisadoras vão lá, pesquisam, apresentam seus TCCs, apresentam a sua defesa de tese, mas esquecem dessa população. Esquecem que essa população existe e esquecem que aquela população contribuiu para que ele, ela, recebesse o seu diploma. Esquece que foi a população LGBTQIA+, com aquelas pesquisas lá, nos pesquisando, foi que ajudou ele e ela a ser um professor, a ser uma psicóloga, um psicólogo, a ser um doutor, uma doutora. Até quando os nossos corpos serão só pesquisas? Até quando falarão por nós? E falarão por nós sem nós? Até quando isso? Não dá mais. A gente precisa falar por nós, porque somos nós que passamos na pele todos os dias o preconceito da sociedade. E precisamos garantir que essas políticas de fato aconteçam. Não é só no papel, mas também na prática. Muito obrigado.
Lana, agradeço pela tua fala, pela tua participação. Peço que tu continue aqui conosco, aguarde para a segunda etapa que a gente vai liberar para algumas perguntas. E aí eu vou te passando, tá bom? Fica aqui com a gente, que daqui a pouco eu te chamo. E agora eu vou chamar a professora Eliana para fazer a sua fala, para conversar conosco, tá bom? Tá cortando. Tá cortando. Alô, vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo? Sim, professora, estamos te ouvindo, pode falar. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo? Sim, professora, estamos te ouvindo, pode falar. Tá ok. Bom, infelizmente, a professora Eliana está tendo alguns problemas tecnológicos, né? E aí nós vamos aguardar para ver se ela consegue entrar novamente aqui conosco na live. E aí eu vou chamar novamente a Lana para a gente passar algumas perguntas aqui que foram feitas para ela, tá bom? Lana, quando a gente fala em saúde, né? A gente sempre reflete também sobre todos os fatores que nos adoecem. E nesse período de pandemia, eu mesmo recebi inúmeros relatos de pessoas que foram violentadas dentro da própria casa. E aí eu gostaria que tu fizesse uma análise, né, acerca da saúde psicológica das pessoas LGBT+, nesse período aí de pandemia. Como é que ficou, né? São diversas marcas, são diversas coisas que fazem com que a população LGBT+ sofra essa questão psicológica dentro de casa em tempos de pandemia. Principalmente a população trans, né? Porque a população trans, mulheres travestis e transexuais, muitas das vezes a única fonte de renda que elas têm é a prostituição. Mas elas têm essa única fonte de renda não é porque elas querem. É porque não tem discussão da empregabilidade dessa população T. E aí, muitas das vezes, a população T precisa morar, pagar aluguel, alimentação, morar sozinho, mora sozinha. No caso dos homens trans, mora sozinho. E aí isso mexe muito porque quando vem a pandemia e tira essa única fonte de renda, como é que essa população T vai sobreviver? Como é que vai comer? Como é que vai pagar aluguel? Como é? E aí começa a mexer com o psicológico dele. Porque aí ela começa e ele começa a ver que não tem saída, não tem para onde correr. Até que muitas das vezes chega um ponto do suicídio. Falando em geral da população LGBTQIA+, as famílias tradicionais evangélicas que não aceitam acabam fazendo que durante esse tempo de pandemia essa população se isole mais ainda dentro de um quarto. Aí começam as mutilações, porque tem a pressão psicológica da família. Aí começa a não se alimentar, começa a entrar em depressão. E aí acaba chegando também no suicídio. Tanto que, se formos vermos os dados, o número de suicídio da população LGBTQIA+, em tempos de pandemia, aumentou absurdamente pelo preconceito das famílias. E aí precisamos falar sobre a saúde mental dessa população em tempos de pandemia. Mas não é só falar, é de que forma eu vou ajudar essa população que está dentro de casa sofrendo diversas coisas LGBTfóbicas. E essa população não tem para onde ir. Só mora ali. E se essa população sai de casa, vai morar na rua.
Principalmente se essa população for de menor. Isso piora mais ainda. Que nem de casa pode sair. E acaba cometendo suicídio. Precisamos falar sobre a saúde mental dessa população, garantindo que essa população seja atendida dentro de casa por equipes de psicólogos, psicólogas, conversar, ligar, visitar, com máscara, respeitando o isolamento social, mas que os profissionais da psicologia assumam essa responsabilidade com essa população. Essa população está sofrendo, está fazendo suicídio. Mas parece que estão fechando os olhos para isso. A fome que aumenta com essa população. Muitas pessoas LGBTQIA+, não conseguiram acesso ao auxílio emergencial. E está passando fome. E não tem para onde correr. E aí é o nosso dever ajudar essa população. Lana, obrigado pela tua resposta. Estão chegando aqui muitas perguntas, está todo mundo gostando muito da tua participação. E aí, enquanto a gente não consegue, né, conectar com a professora Eliana, enquanto ela está com problemas na rede, a gente vai dando andamento nas perguntas, né? E aí, na tua fala, eu percebi que tu tocaste muito, né, na questão da política representativa, que aí a gente só consegue chegar nos locais, né, e ter direitos a partir de representantes nossos nos locais de poder. Eu falo por experiência própria da minha cidade, eu sou natural de Abaetetuba, e lá a política historicamente é construída por homens brancos, né? E aí nós temos apenas uma vereadora, que é uma mulher negra e que luta contra todo um sistema, é vereadora pelo Partido dos Trabalhadores. E aí, como é que tu enxerga esse espaço na política para pessoas LGBTs? Tu enxerga que a gente está em igualdade de discussões, de realizar uma campanha de oportunidades? Como é que tu enxerga a política representativa no cenário aqui de Belém, né, que é de onde tu és, mas, enfim, no contexto estadual também e nacional? Marcos, dizer que a gente vive numa política dentro do parlamento igualitário, não existe igualdade. Não existe igualdade nesses espaços de poder. E não existe igualdade porque a gente não consegue colocar representantes da população LGBTQIA+ lá dentro. Hoje temos 2 mulheres trans que ocupam cargos políticos, uma na LESP, que é a Érica Maluguinho. Temos na Nacional, no Congresso Nacional, o David Miranda, o David Miranda assumido. Mas ainda o parlamento não é igualitário. Em Belém não temos uma representante e um representante LGBTQIA+. Enquanto não colocarmos as nossas e os nossos lá dentro dos espaços de poder, dos espaços de decisão, infelizmente, ainda vamos ficar à mercê de um sistema heterocis normativo. Precisamos garantir que essa população ocupe esses espaços. Precisamos garantir homossexuais, precisamos garantir as lésbicas, precisamos garantir os bissexuais, as mulheres trans, as mulheres travestis, os homens trans. Precisamos garantir que essa população ocupe esses espaços para falar sobre os nossos corpos, porque somos nós que passamos na pele diariamente a dor do preconceito. Enquanto esses espaços de poder, seja no âmbito nacional, municipal, estadual, for um sistema branco, heterocisgênero, heterocisnormativo, infelizmente, ainda vamos ficar à mercê da falta de projetos de lei para a nossa população. Esse ano é um ano de eleição municipal. Vamos eleger as nossas e os nossos para nos representar.
Mas lembrando sempre, eleger pessoas que fazem parte da comunidade LGBTQIA+, mas que realmente sejam compromissados e compromissadas com a causa. Porque ainda temos, sim, pessoas LGBTQIA+, que não estão compromissados e compromissados, que só querem saber de poder. E usam o movimento para se promover. Não podemos aceitar isso. Temos que eleger pessoas do nosso meio, mas que realmente sejam comprometidas e comprometidas com a nossa causa e que vão lá gritar, brigar, bater pé e apontar dedo na cara de quem for preciso para a nossa população. Que realmente levante a nossa bandeira. Que realmente levante a nossa bandeira com orgulho lá dentro. E enfrente o que for para garantir que a nossa população tenha dignidade. Lana, tua fala é cirúrgica, eu acho extremamente importante o ponto que tu tocaste, né? De termos candidatos representando a população LGBT, mas que são compromissados com a causa. Por exemplo, eu tive agora um caso recente, que eu não vou citar nomes, né, obviamente, mas que eu conversei com uma candidata trans, né? E aí falei, olha, eu estou muito interessada em te ajudar, porque eu acho que é importante ter candidaturas que nos representem. E aí, quando eu fui analisar o projeto político, né, na escrita e o que vai realmente mudar a realidade, a gente vê que não tinha projeto para a população trans. E aí a gente peca bastante na questão da representatividade por representatividade. O que não muda, né? Porque a gente sabe que o que muda é política pública efetiva. Não é necessariamente representatividade. Então, eu acho que tu tocaste um ponto extremamente importante que deve ser levado em consideração. Então, continuando aqui as perguntas, a gente recebeu uma pergunta para te falar um pouco sobre a questão da saúde LGBT ser extremamente estereotipada com o HIV. E as outras formas de saúde, né? A questão psicológica, enfim. As pessoas LGBT. Repete de novo, Marcos. Repete, claro, por favor, a pergunta para mim. Sim. Para te falar um pouco sobre a questão da saúde LGBT ser extremamente estereotipada com o HIV, né? Quando se fala em saúde LGBT, geralmente se fala sobre HIV. E aí não fala sobre as outras questões, né? Que a gente sofre. E aí eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso também. Gente, vocês imaginam, quando a gente chega no posto de saúde para ser atendidos, quando olham para nós e sabem da nossa orientação e sabem da nossa identidade de gênero, eu já pergunto logo, você já foi fazer um exame de HIV/AIDS? Como só a população tivesse. Como só a população fosse infectada. Existem dados do IBGE, do próprio Ministério da Saúde, onde diz que os maiores casos das doenças sexualmente transmissíveis são de casais heterossexnormativos. Mas ainda nos vejam para tentar humilhar, para tentar fazer com que se sentimos mal. Ainda querem nos colocar como uma população doentia, como só nós pudéssemos ter uma doença sexualmente transmissível, e não é assim. Os dados estão aí, o Ministério da Saúde diz, o IBGE diz, os maiores índices de doenças sexualmente transmissíveis estão sendo através de casais heterossexnormativos. E por que ainda isso recai sobre a população LGBTQIA+. Porque a sociedade é preconceituosa. Porque a sociedade não sabe a palavra respeito. Porque a sociedade não sabe o que é passar na pele o preconceito de ser quem somos e ter que resistir todos os dias, ter que fechar a boca de um leão todos os dias. Então, quando chegamos nesses hospitais e a gente é visto assim, a população LGBTQIA+, não volta a acessar a saúde, justamente por causa desse preconceito. Mas continuamos dizendo, os maiores índices de doenças sexualmente transmissíveis são em casais heterossexnormativos. E isso afeta
a população LGBTQIA+, no âmbito psicológico, porque se sente mal. Principalmente se essa população, se aquela pessoa já está vindo de uma família preconceituosa, já está vindo de uma família LGBTfóbica, já abandonou a escola, já, sabe? E aí a gente subjetiva esses corpos, a gente é preconceituoso, a gente é preconceituoso e acaba isolando essa população. E aí dizer para vocês, não é isolando essa população que as coisas vão se resolver. Sejamos capazes de lutar também por essa população. Dizer para vocês que os dados estão aí, pesquisem. Sabe, vocês pesquisadores e pesquisadores, em vez de pesquisar só sobre nossas vidas, pesquisem também sobre esses dados que se diz que os maiores índices de HIV/AIDS é por casais cis heteronormativos. Gente, só uma colocação para vocês. Podem até dizer que a Lana é contra pesquisadores e pesquisadoras. Não, não sou contra. Eu amo os pesquisadores e pesquisadoras. São muito importantes conosco. Mas, assim, essas pesquisas têm que ser para transformar a sua vida enquanto sociedade. Não pode ser só uma simples pesquisa para me ter o meu diploma. O que eu estou questionando nas pesquisas é que essas pesquisas não podem falar por nós. É nós que temos que falar por nós. Não só pesquisem, mas também mudem as atitudes de vocês. É isso que eu quero dizer. Obrigado, Lana. Nós temos mais uma pergunta aqui da Naomi Helena. A participação dos movimentos sociais na construção de políticas públicas tem sido efetiva? Tem, gente. Eu garanto para vocês que tem sido tido efetivo e até demais. Mas, infelizmente, os espaços de poder ainda não são diversos. A Aliança Nacional tem cobrado políticas públicas, a Comissão de Diversidade Sexual e População LGBTQIA+, tem proposto várias políticas públicas, o Conselho Nacional de Diversidade Sexual tem proposto, a gerência, aqui no Pará, que temos uma gerência de livre orientação e identidade de gênero sexual, que é a GROS, tem apresentado, mas assim, vivemos em um sistema parlamentar heterossexnormativo. E quando chegar lá, infelizmente, não é aprovado, não passa. Porque vai contra a família tradicional. Até quando essa família é tradicional? Infelizmente, são essas coisas que nos fazem não ter políticas públicas que é realmente, de fato, garantida. Porque nós não temos as nossas e os nossos lá dentro para decidir por nós. E para dizer, não, essa política pública eu vou votar a favor, a gente vai votar a favor porque é importante. E enquanto vivemos em um parlamento cis heteronormativo, infelizmente, vamos passar a mazela da falta de políticas públicas. Temos políticas hoje aprovadas, temos lei aí, temos, mas aí, na prática, elas não estão sendo colocadas. Chegou mais uma pergunta aqui, Lana, e a gente sabe, né, que historicamente as travestis foram quem deram aí o pontapé inicial no movimento LGBTI+, no mundo, e aí a gente gostaria que tu falasse um pouco pra gente sobre a história do movimento e sobre como tu enxerga o movimento na atualidade, com todas as adversidades que nós estamos vivendo, né, em 2020, com um governo aí de extrema-direita no poder. E aí eu queria que tivesse uma análise histórica acerca do movimento, né? E até esse ponto que nós estamos hoje. Olha, gente, contar um pouco dessa história, viu? Eu vou indicar para vocês aqui, na Netflix,
tem muito legal, ou indico para vocês assistirem, a história da Marsha Johnson. A Marsha Johnson era uma mulher travesti, negra, morava nos Estados Unidos, e foi a grande iniciadora de toda uma história, de toda uma luta LGBTQIA+. A Marsha Johnson, ela era uma drag e que começou a ver o desrespeito que a população, principalmente a população trans, sofria nos seus pontos de prostituição, nos seus pontos de trabalho, quando a polícia colocava as mulheres trans dentro de um ônibus e levava para um lugar e não trazia mais de volta viva. Então, a Marsha Johnson, ela foi grande iniciadora da luta LGBTQIA+, e da resistência LGBTQIA+, no mundo. Assistam lá na Netflix a história de Marsha Johnson, que vocês vão entender um pouco todo esse contexto do que eu estou falando agora. Para nós, mulheres trans e travestis, é uma grande satisfação ter iniciado essa luta. E que muitas que não estão entre mais nós iniciaram como a Marsha Johnson. Iniciaram uma luta histórica, iniciaram uma luta de resistência. E mesmo com toda a exclusão, com todo o preconceito, com todo o desrespeito, a Marsha Johnson estava lá, lutando pelas causas. Mesmo que na primeira parada LGBTQIA+, nos Estados Unidos, onde ela foi convidada para puxar a parada, e no final, a própria comunidade coloca a Marsha Johnson lá atrás, para vir lá atrás. Mesmo assim, ela não desistiu. A Marsha Johnson nos inspira quanto mulheres trans e quanto as mulheres travestis. A Marsha Johnson nos faz cada vez mais ter a sede de luta, a sede de resistência, a sede de correr atrás dos nossos objetivos, dos nossos sonhos. E acreditar que precisamos continuar na luta e na resistência, que precisamos ser as grandes pontapés nessa luta. E eu super indico para vocês, assistem lá. A história da Marsha Johnson está na Netflix. Assistem tudo. E vocês vão entender mais um pouco a história do movimento LGBTQIA+, no mundo. E dizer assim para vocês, como a Angela Davis falou, as mulheres trans estão nos mostrando o caminho. Obrigado, Lana. Esse documentário é realmente incrível. Eu já assisti e eu também super indico. É um documentário inspirador. Chegou mais uma pergunta aqui pra gente. Lana, tu achas que os pesquisadores, se tivessem de fato um olhar mais humanizado para ajudar as questões LGBTQIA+, teria mais um avanço? Teríamos, porque iriam ser mais humanos, mais humanas, mais humanitários, humanitárias, levando isso para o seu corpo acadêmico, na sua sala de aula, falando da população LGBTQIA+, cobrando do sistema educacional que respeite a população nesses espaços, cobrando dos seus amigos que parem com as brincadeiras LGBTfóbicas, cobrando do corpo acadêmico que tenham rodas de conversa sobre essa população, cobrando do corpo acadêmico que vá para além dos muros das universidades. Precisamos ir para além dos muros das universidades, cobrando políticas educacionais, cobrando que os gestores de escola respeitem, façam rodas de conversa, façam debates, porque nós não temos. E aí, as pesquisadoras e pesquisadores também têm uma responsabilidade com essa população, sim. Mas alguns pesquisadores e pesquisadoras, eu não vou generalizar aqui,
mas temos pesquisadores e pesquisadoras que só quer saber de pesquisar, defender o seu TCC, defender a sua tese. Bye, bye, tchau, tchau, acabou aqui, já estou com meu diploma, já estou formado, já estou formada. Que se dane a população LGBTQIA+. E aí, isso não é ser humano, não é ser humano. Precisamos de pesquisadores e pesquisadoras que vá para além dos muros das universidades, que não só pesquisem, defendam o seu TCC, mas que levem isso para sua vida profissional, seja em que âmbito for. Ana, para além da política partidária, né, institucional propriamente dita, a gente sabe que os espaços de poder historicamente nos foram negados, né, e as raízes desse preconceito aí atuam desde a base. Nos é negado, por exemplo, muitas das vezes para muitos de nós, o ensino básico, né, a convivência com a família, o carinho, o afeto. E aí, mesmo com todas essas raízes aí de preconceito, com todo o sistema nos empurrando para a margem, de que forma tu achas que a gente pode construir um movimento LGBTQIA+, inclusivo e que acabe burlando todo esse poder que nos empurra para a margem? Tá, eu vou te responder, eu vou responder a Todd, só vou pegar um pouco de água. Voltei. Marcos, precisamos garantir um movimento LGBTQIA+, mais inclusivo, incluindo a população LGBTQIA+, no sistema carcerário, incluindo a população LGBTQIA+, com algum tipo de deficiência, porque dentro do próprio movimento ainda são preconceituosos sim. Precisamos mudar isso. Precisamos parar de julgar quem sofre o preconceito diariamente conosco, que sofre o mesmo que nós. A população, a comunidade precisa ser mais unida, precisa lutar mais pelos seus direitos, mas não é repartindo, é unidas, é unidos, lutando por uma causa só, de fato. O que falta no movimento LGBTQIA+, é a palavra união e respeito entre si. Parar de excluir, porque a gente dentro do próprio movimento exclui quando não está na nossa altura de forma financeira, exclui quando não tem um emprego. A gente precisa incluir, a gente precisa se ajudar, a gente precisa se unir, e aí é com união que realmente também nós vamos mudar a situação em que vivemos, em que a população LGBTQIA+ ainda vive. Gente, eu quero informar que, infelizmente, a professora Eliana Emérito não conseguiu, né, conectar, teve alguns problemas com relação à conexão e nós não conseguimos contato com ela. O Inácio Nascimento também, infelizmente, contraiu o Covid, né? E aí a gente já deixa os nossos sentimentos de melhora para ele. A Verônica Lima, infelizmente, também
teve um compromisso aí como vereadora, e não pude participar da live, então a gente ficou em um formato mais de bate-papo com a Lana, que é incrível também, que inicialmente, né, iria fazer uma participação pequena, mas foi incrível e nos ajudou bastante aí, então eu já agradeço muito. E eu vou abrir aqui as considerações finais para a Lana, né, para ela falar o que ela acha importante e já para a gente ir finalizando a live. Eu só vou apresentar para vocês uma xícara que eu ganhei de presente. Vocês gostaram? Aí olha atrás, meus amores, olha bem aqui atrás, assim, ó. Peraí, deixa eu virar aqui para vocês verem. Gente, eu ganhei essa xícara, eu fiquei louca. Olha. Resistir para existir. Meus amores, eu queria finalizar agradecendo novamente a coordenação da conferência virtual. Dizer para vocês que estou aqui por que precisarem. Quem quiser minhas redes sociais, Instagram, @LanaLarraOficial, Facebook, Lana Larra. O Larra é EDA-RR, acento agudo no último A. O meu WhatsApp, eu depois vou deixar aí nos comentários para vocês. Mas dizer assim, agradecer mesmo. Eu participei de 3 GTs, eu participei de um ontem e de 2 hoje. Parabéns a todos que apresentaram trabalhos. Continuem, não desistem, mas façam com que essas pesquisas transformem também a vida de vocês. Do mais, desde o meu grande abraço, um beijão. Dizer para vocês que precisamos continuar resistindo, principalmente na atual conjuntura política que vivemos, que precisamos dar mais voz e vez à população LGBTQIA+, que precisamos colocar essa população LGBTQIA+, nos espaços de poder, que possamos ajudar essa população em tempos de pandemia. Tem a população LGBTQIA+, que está passando fome, não está tendo o que comer em casa, que paga aluguel, que não tem trabalho, principalmente no que tange a população de mulheres travestis e transexuais, que estão desempregadas, que muitas das vezes moram sozinha, que não tem o que comer em casa. Então, pergunte, converse com essa população, pergunte se precisa de alguma coisa. Se você trabalha, tire do seu bolso 100, 50, 10, 20, 30 para ajudar alguém da população ter, que aí realmente a gente faz a diferença. Não basta só falarmos dessa população. Precisamos também, de alguma forma, ajudar essa população. Do mais, uma boa noite, um bom final de semana a todos. Fiquem em casa. Caso tenham que sair, usem máscara, se cuidem e que logo, logo tenho certeza que essa conferência não vai ser mais virtual e sim presencial. Gente, só quero agradecer, né, a presença da Lana e da Elisama aqui que estiveram com a gente durante essa noite. Quero agradecer também a organização do evento e a todas, todos e todos que colaboraram conosco nessa noite, nos acompanharam em um momento tão especial, né? É fundamental nós mantermos esses espaços de resistência em tempos tão difíceis e nós vamos seguir na luta, amando e mudando as coisas. Obrigado, gente. Boa noite.